A paz do Senhor Jesus, e vamos para mais um devocional diário de hoje. E o tema do nosso devocional é a escolha de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 16, verso de número 12, que diz assim: Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e o unja. Aleluia. Hoje vamos falar sobre a escolha de Deus. Vivemos em um tempo em que muitos querem ser escolhidos pelos homens, mas pouco ainda aguardam serem a escolha de Deus. Nessa passagem, a Bíblia vai relatar o dia da unção de Davi. A história conta que quando Samuel chega à casa do belemita Jessé, ele se impressiona com a aparência dos filhos daquele homem. Afinal, eles tinham cara de rei, porte físico de rei. Eram homens maduros, belos e de guerra. Segundo a visão da terra, qualquer um dos 7 primeiros filhos de Jessé seriam perfeitos para ocupar o trono. Mas diante do julgamento de Samuel, à frente dos 7 filhos de Jessé, Deus ensina a Samuel e, consequentemente, a nós, uma importante lição. Deus não escolhe movido pelo que vê por fora, mas pelo que ele encontra dentro. Deus não se impressiona com a aparência, porque ele não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o nosso Deus contempla o coração. E diante do coração daqueles homens, o coração de Davi foi o escolhido por Deus. Mandaram chamar Davi porque o mesmo não estava participando da reunião. Não estava dentro da casa, não estava assentado à mesa, não estava no banquete. Davi estava no campo, servindo, fazendo o que os seus irmãos talvez não queriam fazer. Enquanto seus irmãos eram treinados para a guerra, enquanto seus irmãos faziam coisas aparentemente mais importantes e honrosas, enquanto seus irmãos estavam na mídia, estavam no holofote, estavam no meio de pessoas importantes, talvez Davi estava no campo, atrás de um rebanho. Davi não era visto. Talvez Davi não fosse a escolha de ninguém. Mas um belo dia, quando estava fazendo o que costumava fazer, ele foi chamado para um banquete especial. E mal sabia ele que esse banquete traria honra diante de todos da sua casa. Imagina o Davi acordando e pensando: hoje vai ser mais um dia comum. Mas Deus estava dizendo: hoje será um dia extraordinário, porque vou mandar ungir aquele que eu escolhi para mim. Não agora a escolha do povo, mas alguém escolhido por mim. Às vezes nós podemos nos sentir assim, excluídas, inferiores por estar em lugares que não têm status, lugares de pouca visibilidade, lugares onde não tem honra diante dos homens, lugares onde o seu nome não é citado, não é requisitado, onde as pessoas fazem pouco caso de você. Às vezes nos sentimos rejeitadas porque não somos escolhas de ninguém. Às vezes somos a última opção para alguém. Mas eu quero que você saiba nesta manhã que podemos não ser escolha do homem, mas somos escolhidas por Deus.
Enquanto para o homem podemos não ter aparência, Deus nos escolhe por causa do nosso coração, do nosso temor, da nossa obediência e desejo de cumprir a vontade dele. Isso deve ser importante para nós. Se você se encontra nesse lugar de rejeição, de desvalorização, onde ninguém te vê, saiba que Deus te enxerga. Você jamais será qualquer uma para Deus. Para o Pai nós somos especiais. Então seja forte, suporte o processo da espera como Davi. Davi mal sabia que chegaria esse dia. Talvez ele jamais imaginasse ser o que foi. Mas enquanto nada de novo acontecia, ele estava no lugar que o Pai escolheu para ele. Ele estava fazendo o seu melhor, lutando as suas guerras no secreto, sem ninguém ver. Mas quando chegou a sua hora, ele foi apresentado como a escolha de Deus, independente do achismo dos homens. Deus não estava preocupado se as pessoas achariam Davi novo demais, franzino demais, ruivo demais, pequeno demais. Ele era a escolha de Deus e ponto. Você também é a escolha de Deus, queira os outros ou não. Ele te escolheu e é Ele quem vai te capacitar para a sua obra. Não deixe que ninguém te diga o contrário, te faça sentir o contrário. Ainda que você seja a menor da casa, Deus te enxerga de maneira grande, porque Ele vê o seu coração e não a nossa aparência exterior. Amém, minhas irmãs? Deus te escolheu. Não se sinta menosprezada, rejeitada por causa do comportamento do homem. Não queira estar em lugares onde você não foi chamada para estar. Espera Deus mandar te chamar. Não se apresente, não se ofereça. Não seja inconveniente, tentando furar a bolha de um ambiente que ainda não chegou o seu momento. Aguarda o chamado de Deus. Deus te enxerga por trás da malhada, por trás das ovelhas. Deus te enxerga, Deus vê tua essência. Deus conhece as suas guerras. Muitas pessoas olham para nós e não dão nada por nós porque não conhecem a nossa história. Mas Deus conhece a sua história. Ele sabe quantos ursos, quantos leões você enfrentou, você lutou e você venceu sem ninguém ver. Hoje as pessoas estão preocupadas em status, em ver, em mostrar suas guerras na internet. Não, Deus vê as suas guerras internas, Deus vê a sua guerra no secreto. Não precisa você ficar se apresentando, se mostrando, não, porque Deus te conhece. Vai chegar o dia que Ele vai te mandar chamar e te honrar diante daqueles que nunca te deram honra. Aguarda o tempo de Deus. Você é escolhida de Deus. Queira o homem ou não, queira o diabo ou não, você é escolhida de Deus. E não é por causa da sua capacidade, não. Você é escolhida de Deus por causa do seu coração, por causa do seu desejo de servir, por causa da sua humildade, por causa da sua reverência, do seu temor, da sua obediência a Deus. Não queira ser escolhida pelo homem, porque muitas são preferência do homem, mas jamais foram preferência de Deus. Muitas são escolhidas pelo homem, mas não foram escolhidas por Deus. E quando nós somos escolhas do homem, podemos até subir mais rápido, mas não vamos muito longe. Ser escolhida pelo homem nos faz ir mais rápido, mas não nos faz ir mais longe. Agora, ser escolha de Deus nos faz ir longe, nos faz transpor barreiras, nos faz fazer coisas impossíveis, que nós olhamos para nós mesmos e não acreditamos que fizemos, porque não é sobre nós, é sobre Ele, sobre a capacitação que Ele nos trará quando chegar o nosso dia de ser mandado a chamar. Tu é a escolha de Deus. Viva esse dia, essa semana, esse mês, esse ano, esse tempo, sabendo, você
é a escolha de Deus. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Mais uma semana que se iniciou, mais um mês que está apontando aí em nossos dias. Eu creio que grandes coisas o Senhor já está fazendo. Talvez você não esteja vendo, mas o Senhor tem feito grandes coisas na sua vida. Vamos orar? Pai, nessa manhã, Pai, de segunda-feira, Pai, dia 30 de março de 2025, eu quero louvar e bendizer o Teu nome por esse dia, porque esse dia está marcado no céu como uma mudança da nossa mentalidade. Pai, quantas das vezes nos sentimos desprezadas simplesmente porque queremos ser aceita pelo homem, por pessoas. Nos esquecemos que muito antes do homem nos escolher, nos aceitar, o Senhor já tinha nos visto, já tinha nos escolhido. Antes, quando nós não éramos nem formada dentro do ventre, quando éramos apenas uma intenção, quando apenas éramos uma substância informe, o Senhor nos escolheu, nos separou, nos ungiu, nos consagrou para a sua obra, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que os nossos dias sejam para Te adorar, para Te bendizer, para Te exaltar. Que nenhuma arma forjada do inferno venha prevalecer contra as nossas vidas, que nenhum dardo inflamado, nenhuma seta, nenhuma palavra contrária venha tirar alegria em saber que nós somos Tuas filhas, somos escolhidas a dedos pelo Senhor. O Senhor não nos escolheu pela nossa capacidade, porque se fosse assim, Pai, nós não seríamos escolhas Tuas, porque somos incapazes. Mas o Senhor nos escolheu pelo nosso coração, pelo nosso desejo de fazer a Tua vontade, pela nossa ânsia de viver algo na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, porque quando ninguém nos viu, o Senhor nos enxergou. O Senhor nos escolheu, nos selecionou, nos separou. Obrigada por essa oportunidade de ouvir do Senhor que eu sou a Sua escolha, que a Tua filha é a Sua escolha. Entender isso é importante, porque nós jamais deixaremos que qualquer palavra traga neblina, traga escuridão, traga tristeza para o nosso coração. Podemos ter sido abandonada pelo nosso esposo, pelos nossos pais quando criança. Podemos não ser a escolha da nossa parentela. Podemos não ser reconhecida pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pela nossa igreja até, Pai. Mas somos reconhecidas no céu, somos escolhas do nosso Deus. Continua conosco nesse dia, Pai. Traz vida onde há morte. Traz força onde há fraqueza. Traz ânimo onde há desânimo nessa manhã. Que a Tua filha venha erguer a cabeça e venha continuar fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer, independente de ser algo pequeno e insignificante. É dos lugares insignificantes que o Senhor tira grandes mulheres. É de lugares insignificantes que o Senhor escolhe pessoas para viver coisas grandiosas. Que nós não venhamos recusar as pequenas coisas, os pequenos chamados, os pequenos serviços, entendendo que é desse lugar que o Senhor forja o nosso caráter para viver grandes propósitos na Sua presença, Pai. Obrigada, Pai, porque enquanto eu for menor, eu serei grande diante do Senhor. Obrigado pela vida das Tuas filhas que ainda permanecem nesse grupo. Entrego nas Tuas mãos aquelas que deixaram o grupo, Pai. Não cabe a mim saber o motivo. Cada um sabe o seu motivo, a sua razão. Que o Senhor seja com cada uma delas também, fortalecendo, ajudando, consolando, enchendo. E cada uma que ainda permanece nesse lugar, vai capacitando
para que outros grupos sejam formados, outras vidas sejam impactadas através da vida de cada mulher, Pai. Levanta uma geração de Abigail, mulheres tementes, mulheres corajosas, valorosas, mulheres que agem depressa, dirigidas pelo Senhor e não pelas emoções, pelo coração, pela precipitação, não. Eu entrego cada uma das tuas filhas nas tuas mãos, te agradecendo pela vida de todas, pedindo a ti uma bênção especial na vida de cada uma. Pai, entra nas causas das tuas filhas. Eu não sei o que as tuas filhas têm vivido, têm passado. Eu não sei quais são os ursos, quais são os leões, quais são os gigantes que as tuas filhas precisam enfrentar e derrubar e vencer. Mas eu coloco todas em tuas mãos e peço a ti, Pai, ajude-as. Dá estratégia às tuas filhas para passar essa fase difícil, para vencer mais esse momento, Senhor. Que elas venham viver o teu novo, Pai. Que elas não venham ficar com a mente no que já foi, no que passou, no que perdeu, no que foi embora, não. Mas que elas venham olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para o céu, olhar para Cristo. Que elas venham sair desse comodismo, dessa depressão. Que esse espírito de ansiedade venha ser lançado fora. Que toda corrente que aprisiona essa mulher nesse lugar de tristeza, de frustração, venha cair por terra, que ela venha se levantar para a honra e para a glória do teu santo nome. Nada está perdido quando a gente entende que em ti, que no Senhor somos mais do que vencedoras. Vai de encontro àquelas que estão enfermas, aquelas que estão acamadas, aquelas que receberam um diagnóstico contrário. Vai de encontro, Senhor, traz alegria nesse vale. Entra com cura, entra com renovo, com libertação, com salvação. Aquelas que estão esperando uma resposta de uma causa na justiça, aquelas que estão esperando uma resposta da parte do Senhor, entra com resposta nesse dia, Senhor. Que aquilo que estava morto venha reviver na vida das tuas filhas. Reaviva sonhos, projetos que estão enterrados, engavetados, Senhor. Que nessa manhã eles venham sair à luz. Assim eu te oro por esse dia. Guarda nossa mente, o nosso coração. Livra-nos, Senhor, dos desejos pecaminosos, da aparência do mal. Guarda nossa entrada, nossa saída, nossa casa, a nossa parentela, os nossos irmãos em Cristo. Seja conosco, meu Pai. Perdoa as nossas falhas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixa cair nas armadilhas do inferno. Livra-nos do mal. Nos dá sabedoria, entendimento, visão espiritual, discernimento das coisas espirituais, Pai. Que aquilo que os nossos olhos carnais não podem enxergar, que os nossos olhos espirituais venham ver. Nos dá autoridade dentro do nosso lar, no meio dos nossos vales, para profetizar e ver aquilo que profetizamos acontecer nessa manhã, Pai. Nós te louvamos e te engrandecemos. Em nome de Jesus, amém.